Alô, seguidores da RDK, estamos indo para a terceira parte da nossa conversa com amigos. Lembrando os seguidores para curtirem a nossa página e dar aquela força que estamos iniciando um trabalho novo, né? E a nossa conversa hoje com o Rodrigo Conte, o cara que foi atleta de futebol, depois trabalhou na informática e aí depois disso foi pro jornalismo. Isso. Vamos falar de jornalismo. Vamos lá. O que aconteceu, Lauri? Eu montei um projeto, quando eu voltei para... Porque daí nesse período da informática eu também não estava por Lajeado, já tinha saído, me aventurado um pouquinho fora da região. E eu montei um projeto e fui apresentar pro dono do jornal na época. E ele falou assim, cara, por que tu não vem trabalhar com a gente? Eu falei, mas eu trabalhei no informativo antes, isso eu não tinha te contado, né? Mas antes de ser jogador de futebol, eu trabalhei no informativo do Vale. Só que eu não tinha, não fazia textos, não era repórter. Eu pensei, mas tudo se aprende, vamos desenvolver novas habilidades. E aí comecei a fazer reportagens de bairro, ganhei uma coluna no jornal de esporte, né? Porque eu continuava ainda me aventurando, jogando um pouquinho, né? E aí fui crescendo, né? Fui crescendo, enfim, ganhando espaço. Tem um lado comercial muito apurado e quem tem o seu lado comercial apurado no meio da comunicação acaba recebendo muitas oportunidades, enfim. Sim. Então eu acabei me desenvolvendo como repórter esportivo, foquei somente no esporte. Tinha uma época em que eu coordenava a parte esportiva do jornal, né? E era um jornal semanal, e depois que cresceu, né, que é o jornal A Hora. E o que aconteceu? Chegou em 2007, a Independente olhou e disse assim, cara, esse cara eu acho que poderia trabalhar com a gente. E fez uma proposta. E eu fiquei me enrolando uns 8 meses para definir. Porque eu estava tranquilo, né? Cara, vou pegar o microfone, e eu tinha muito essa questão assim, vou, não vou. Meu irmão na época trabalhava lá, ele disse, cara, é bom, tu vai gostar, enfim. E depois quando eu fui, eu pensei, por que eu não vim antes, né? Porque eu acabei me apaixonando pelo microfone, né? E quando cheguei na Independente, eu fiquei um tempo num processo assim, de adaptação. E dia 12 de outubro de 2008 me deram um programa aos domingos de manhã, que não tinha programação. E o Esportes pela Manhã, até hoje está no ar, não com esse nome, né? Quando eu saí, eles trocaram o nome. Mas o Esportes pela Manhã apareceu em muitas pesquisas como destaque, né? Porque é um domingo de manhã, onde as pessoas estão em casa, onde as pessoas estão sonhando, e nós temos uma programação muito leve, com informações, com diversão, enfim. Então a gente conseguiu, naquele horário ali, consolidar uma audiência. E também nas jornadas esportivas, né? Então a gente conseguiu ganhar muita experiência como repórter de campo, né? Repórter esportivo e também como comentarista. Eu me lembro disso. Foi um momento legal, cara, um momento muito bacana, assim, né? Tudo são ciclos, né? Sabe que isso parece que é uma cachaça também, né? A gente acaba gostando. O Elton me botando isso aí, agora eu tô começando a gostar. Tu vai gostar, tu vai te apaixonar. Então, aí tu ficou bastante tempo, né, no jornalismo. Eu fiquei até 2018 na Independente, depois mais 2 anos na Encanto. Eu fiquei até o dia 2 de janeiro de 2020, eu me desliguei do rádio. Então, hoje, se me perguntar quanto tempo tu estás afastado do rádio, eu vou te dizer, são 3 anos, né, vai fechar 3 anos agora, né, praticamente, final 4 anos agora, vai fechar o final do ano, né? Então 4 anos que eu estou afastado do rádio. Se tu me perguntar se tu é radialista, eu sou, continuo sendo, né? Porque eu estava acompanhando o trabalho dos colegas aí na enchente de recente, e a vontade que eu tinha era, eu circulei como repórter, só não tinha microfone. A vontade que eu tinha de me dar um espaço em algum lugar. E o que aconteceu, né? Como a gente tem muito contato, eu dei boletim para 3 rádios diferentes da capital. Por quê? Porque eu estava, as pessoas sempre dão alguma coisa que eles me chamam. E eu acabei dando boletim em 3 rádios diferentes. Então não deixei de ser radialista, nunca digo que eu não sou radialista, porque é a minha profissão, uma das minhas profissões, né? Porque hoje tu tem que ter mais habilidades.
E o rádio me oportunizou, assim, ó, oportunizou fazer com que o Rodrigo Conte deixasse de ser jogador profissional para ser um radialista. Né? Então, fez com que meu nome fosse conhecido. E nós tivemos, né, Mauri, não só no esporte, né, grandes coberturas, por exemplo. Eu tenho uma cobertura que está marcada na minha vida, que é a cobertura da Boate Kiss. Então, eu vou resumir essa história, né? Eu cheguei no domingo de manhã, quando eu estava indo para a rádio, fazendo meu programa de esportes, e ouvindo a rádio, cada vez crescia mais o número de mortes. E quando eu cheguei na rádio, eu já disse, gente, alguém tem que ir para lá. Só que era domingo de manhã, a maioria do jornalismo estava desativado, né? Não vai mexer no celular, tá de folga. Né? O que eu fiz? Eu consegui entrar em contato com o Ricardo Sander e falei, cara, seguinte, vem pra cá, que tu não vai te arrepender, e nós vamos a Santa Maria, senão eu vou sozinho. E o Sander é meu compadre, né? Eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, então é que nem um irmão pra mim, né? Inclusive há pouco eu estava falando com ele no telefone, e ele foi me xingando daqui a Santa Cruz. Eu disse, não acredito que eu fui na tua conversa. Aí quando chegou em Santa Cruz, ele se aquietou e dizia assim, ó, cara, eu vou te agradecer pro resto da minha vida. Porque se tu não lembrasse disso, cara, olha o que está acontecendo. Aí nós ouvindo as rádios da capital, enfim. E quando nós chegamos lá, eu disse pra ele o seguinte, cara, se eu cheguei até aqui, eu vou lá no ginásio onde estão os corpos. Porque eu quero ver para eu poder descrever o que eu vou. Eu quero ver as cenas todas. E eu, juntamente com o cara da Zero Hora, e com mais alguns intrusos, fomos os poucos que conseguiram entrar lá. Porque não tinha fiscalização, não tinha nada, sabe? Depois começou a chegar. Então, as imagens que o pessoal vê nas séries, aí, algumas fotos, eu tive a oportunidade de presencialmente ver o que foi as cenas de terror, não na boate, já lá no ginásio, né? Porque quando nós chegamos, os corpos estavam todos no ginásio. E nós ficamos ali durante 2 dias, né? Passando as informações, não só para Independente, mas para rádios do Paraná, rádios de Santa Catarina. Então foi uma experiência única, né? Porque... terrível, mas importante. Sim, sim. Por que eu falo isso? Não é que eu gosto de falar isso. Por que eu falo isso? Porque o profissional de rádio, ou de jornal, de TV, ele tem que conseguir separar as emoções do trabalho. Eu fiquei 3 dias muito frio, descrevendo tudo que eu via. Porque eu não posso chegar numa mãe e num pai e fazer uma pergunta e me emocionar com eles que eu não consegui descrever. Quando chegou isso foi no domingo, segunda, terça, na quarta começou a baixar a adrenalina. Na quinta de manhã, quando a gente foi dar entrevista para falar o que a gente tinha presenciado, ali eu desabei. Ali o ser humano mostra todos os seus limites, né? Ali eu desabei porque começou a vir um filme na minha cabeça, né? Mas para mim foi uma das grandes experiências profissionais, como também a cobertura dessa enchente que deu aqui em Marcos de Souza, que eu fui o único repórter que fiquei ilhado entre Tamanduá e Marcos de Souza durante 10 horas. Era o único meio de comunicação que estava ali, uma enchente que parou Marcos de Souza em 2010. Então são duas grandes coberturas que eu fiz, né, como editoria geral. E como esporte, eu fiz final de Libertadores, final de Recopa Sul-Americana, né, fui a Buenos Aires, viajei o Brasil inteiro atrás do Grêmio do Inter, estive nos grandes momentos do Lajadense, vice-campeão, Recopa, enfim. Então é uma experiência fantástica, né, tu conseguir transmitir para as pessoas através do canal do rádio as emoções do esporte ou os acontecimentos. Isso é uma coisa que a gente é apaixonado. E depois que tu larga isso, como é que tu te sente? Como é que a pessoa Rodrigo Conte fica? Sente muita falta, te confesso, assim, em 2017 eu estava muito inquieto. E eu comecei a procurar novas habilidades, né? Comecei a procurar algo que estava me faltando, não estava me preenchendo como pessoa, como cidadão. Parecia que eu estava estagnado na zona de conforto. Então eu voltei a estudar. E até hoje eu não parei de buscar conhecimento. E o primeiro curso foi online, né? Eu fui fazer um curso online
E nesse curso online abriu minha mente com uma série de coisas. E aí depois eu comecei a fazer treinamentos presenciais, enfim. Então hoje, se tu me disser assim, ó, o que tu sente falta? Eu acho que nós somos criados, nós seres humanos somos criados para se adaptar a qualquer situação. Por exemplo, se eu te botar a morar no Alasca, tu vai dizer, meu Deus, aqui é muito frio, mas teu corpo, a tua mente, foi adaptado para viver aqui. Mesma coisa se te botar no deserto. Ah, é quente, tu vai se adaptar. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu decidi dar um time no rádio, né, ou dar um time na profissão, eu desliguei. Se tu me disser assim, ó, tu é apaixonado, tu consegue viver sem... Eu fiquei... Quando eu parei de trabalhar domingo de manhã, eu fiquei 4 domingos, e eu vou revelar uma coisa que ninguém sabe aqui, que num dos domingos eu acordei e fui até a Rádio Independente. Não estava mais trabalhando lá. Eu acredito. Então é maluco isso, né? Mas teu cérebro já... Eu acordei e fui. Quando eu voltei pra casa, minha esposa disse assim, cara, o que tu fez? Fui pra rádio. Mas tu tá louco? Pouca gente sabe disso. Mas é uma questão que tu tá acostumado todos os domingos fazendo aquilo 10 anos, né? 10 anos fazendo a mesma coisa. Então eu senti falta que no nem um início. vício, né? No início eu senti Eu me falta. lembro que eu era fumante. E na época eu tinha uma firma, eu tinha uma mesinha, tinha gaveta e tinha um cigarro ali, né? E eu abria a gaveta, de manhã eu chegava, pegava o jornal, lia o jornal, pegava a gaveta, fumava, pegava outra. E aí eu parei de fumar. Mas abria a gaveta. Mas abria a gaveta umas 30 vezes por dia. Né? Então, é a mesma coisa. Não, eu te fiz a pergunta justamente, que tu disse, tu te preparou. Quando eu saí do Lajadense, eu fiquei sem rumo. Eu vivi 7, 8 anos no Lajadense, eu vivi o Lajadense. O Lajadense era a minha vida. Aí quando o Hélio saiu, o Ara sumiu. Eu cheguei pro Ara e disse, ó, meu cargo é de confiança, você sabe o que tem que fazer. E ele, no momento disso, ó, tu fica com a gente, né? Uhum. Mas era só para eu botar as coisas Treinar em dia, alguém. né? Naquela época eu tinha que fazer um monte de interesse para não perder passe de jogador e tal. Uhum. Foi que estava tudo pronto, ele me demitiu. Eu fiquei totalmente sem rumo. Tanto que eu, na única vez na minha vida, fiquei 6 meses sem trabalhar. Eu não conseguia sair para procurar emprego. Parecia que eu não tinha ânimo. Ao nosso mascote aí. Eu não tinha ânimo, eu não me incentivava, sabe? Até que um dia lá, Euclides Giovanella me ligou lá, o Arquides, irmão dele, me chamou para mim trabalhar lá. Então foi uma coisa muito maluca, assim, até às vezes eu ia, mas sabe quando tu vai numa coisa, tu já não... Tu parece que tu vai derrotado, e eu ia assim procurar emprego. Mas é normal isso, Lauri. Eu vou te falar, e aí voltando na questão do esporte, né, do futebol, eu tenho um amigo, por exemplo, chamado, não tem problema falar, porque isso já externou, né, chamado Thiago. O Thiago, não vou entrar em detalhes, mas foi campeão da Libertadores, enfim, e ele, quando ele parou de jogar, ele fez tratamento psicológico. Por quê? Eu acredito. Porque tu está acostumado a um ambiente que não é 100% saudável, né? Vamos falar sério. Sim. O ambiente do futebol, ele tem muitos problemas sérios, especialmente quando a gente fala de Brasil. Né? Tu vai para a Europa, é uma empresa, é profissional. Tu fala de Brasil, é malandragem, é trairagem, é interesses, enfim. Mas mesmo assim, tu tá na mídia, tu tá com o teu corpo em dia para quem é atleta, né? Tu tem dentista, tu tem médico. Me permita falar sobre o Jaci. O Jaci tem uma história fantástica. Quando tu contrata um jogador e diz assim para ele, ó, 5 mil reais, é pouco. É pouco, só que não é 5 mil. É 5 mil com casa, com alimentação, com dentista, com material esportivo, com médico, com psicólogo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o que acontece? O boleiro, 5 mil é pouco, né? Aí o boleiro sai e vai trabalhar. Se ganhar 3 mil, é muito. Muito. Só que daí tem que pagar casa, ou seja, vai faltar, entendeu? Então acho que falta muita consciência pro jogador profissional hoje no Brasil. Estamos encerrando mais uma parte, voltamos em seguidinha.